Para a Gestalt, o instinto fundamental é o instinto da fome, que sempre busca alguma coisa a ser assimilada. Então, quando você está diante de um cliente que está com uma questão, eu estou ali com uma questão, eu estou com uma situação. O que é isso? Quando eu estou com uma situação? Eu estou com uma situação que não consigo assimilar, que está na minha fronteira de contato, né? E não passível de ser digerida, não passível de ser lidada por mim. E isso está me fazendo mal, isso está me trazendo problemas numa área da minha vida ou até em várias áreas da minha vida. Então eu estou com aquilo para ser assimilado, entende? O instinto da fome está nessa base. Eu estou com aquilo que precisa ser assimilado por mim e não consigo. Fica ali, fica entalado, fica inteiro, não vai para frente, não segue, me interrompe, me atrapalha. Entende? Então, o que está ali é uma coisa que não está sendo possível ser assimilado, né? E o que em Gestalt a gente vai ver é a forma de contato que a pessoa tem, que daí vai falar muito da função ego, por isso ego, fome e agressão, tá? A forma de contato que a pessoa tem que não possibilita essa assimilação, que não possibilita a resolução dessa situação, né? Isso trazendo mais para frente, né? Porque na época do livro do Pius como psicanalista não tinha essa expressão tão clara de função ego, né? Mas tinha a questão do precisamos pautar nosso foco no ego, não no inconsciente, tá? Porque aí um segundo ponto, além da questão da agressão, que está ali na prévia disso, né, é o ponto da resistência anal, né? Então, porque o que a gente sempre fala assim, a Gestalt terapia contra a psicanálise, não. O que nós mais somos contra, no sentido crítico, é a metodologia psicanalítica, né? A gente tem uma crítica sobre visão de homem, sim, a gente não acha que o homem é essencialmente instinto de morte, né? E temos uma crítica em relação à metodologia psicanalítica, né? Não a teoria psicanalítica de modo geral, não. A gente pode conversar, pode fazer muitos paralelos, fazer relação, né? Eu mesmo, às vezes, traz um cliente me lembra uma questão psicanalítica teórica e eu até uso, né? Mas somos bastante críticos à metodologia, justamente porque nesse livro o Fritz critica de que ele acha que a interpretação que o psicanalista faz em cima do conteúdo do paciente, na verdade, é por uma questão de hierarquia, de poder, e que vira um introjeto, né? Que daí ele questiona, como você sabe que o paciente está assimilando isso que você está falando para ele? Quando o psicanalista fala, a questão é que você tem inveja do seu pai, né? Ou a questão é que você quer casar com seu pai. Aquelas, né? Falando no método tradicional. A sessão está encerrada. Eu saio com aquilo, né? Saio com esse bolo assim. Eu quero casar com meu pai. É mesmo? Meu Deus. Que monstro que eu sou. Então, o que ele questiona é isso, né? Como que vai ser assimilado aquilo realmente? Entende? Essa interpretação dessa pessoa que tem esse poder de saber. Isso vai ser digerido? Ou isso vai ser engolido inteiro e vai virar um introjeto, né? Que é o que eu às vezes observava antigamente, não sei como é hoje, mas em pacientes de psicanálise, que eles pareciam uma fita, um negócio que você liga eletrônico e começa a falar. Tudo teorizado, tudo sabido, tudo localizado, racionalmente, cognitivamente sobre si mesmo. Entende? Que mostra, meu Deus, a pessoa sabe muito dela, né? Mas será que está assimilado isso? Não dá a impressão que isso é uma coisa orgânica, dá a impressão que é uma coisa sabida e que
da época que eu observava, eram pessoas mais autocontroladas. Pessoas mais autocontroladas. Tipo, tinham um domínio de si mesmo, assim. Tipo, não, isso eu não quero. Ricardo, por favor, dá licença, eu não quero. Eu sei muito do que eu quero. Ficavam um pouco mais individualizadas também, né? Um pouco mais em si mesmadas, né? Com muito autocontrole. Entende? O que dava uma denotação de, será que assimilou isso? Não parece tão orgânico, parece uma coisa muito dominada, fundamentada, muito bem fundamentada, mas não tinha uma consistência de assimilação. Então é isso que estava sendo questionado. Por isso que daí o Fritz, na época, ele chama, como psicanalista, de que os colegas precisariam ver a questão da resistência oral, e não só a resistência anal. Porque resistência anal é a resistência de expressar conteúdos, né? Que era o foco da psicanálise. Você tem uma coisa aí dentro do teu inconsciente que você não tem acesso, né? E eu, com minha metodologia, vou fazer com que você expresse sem teu controle, num ato falho. E eu vou também fazer uma interpretação que te mexe e que vai te provocar a expressão de algum conteúdo, de sentimento, de lembrança. Então, eu estou trabalhando com resistência anal, tá? Da expressão, né? E o que o Fritz estava propondo é assim, vamos falar da resistência em assimilar coisas, incorporar coisas, que envolve engolir inteiro, resistência oral, engolir inteiro, né? Não digerir aquilo, né? Não aprender do meio coisas, entende? Ou aprender de maneira misturada. Então é um outro foco. Então, revisando 2 pontos prévios aí a essa escrito, né? Segunda Guerra Mundial, questionamentos sobre energia agressiva, né? E a resistência anal, tá? Como ponto de foco central da metodologia. E que o Fritz falava, peraí. Né? E como se falar de uma pessoa que resiste à assimilação de algo? Como que ela está assimilando aqui? Então, por isso que vai desenvolver sobre isso, né? Dessa ego, fome e agressão. Função ego, instinto da fome, como ponto de visão de homem, e a agressividade vista do ponto de vista positivo. E essa teoria do desenvolvimento infantil do contato, que é um construto que eu fiz baseado na agressão dental, que o Fritz chamou de agressão dental, essa energia de agressividade positiva, tá? Então, é uma relação da agressão dental, do ego, fome e agressão do Pius, né, com os processos de contato, com introjeção, confluência, projeção, essencialmente. Tá? Também vai abordar as 4 qualidades de contato e vou abordar 4 aspectos essenciais do contato. Na introdução, eu trago esse aspecto que é bem fundamental do livro, Ego, Fome e Agressão, que é essa função unificadora e a função desunificadora, né? Então, uma analogia bem frequente que eu faço, que a gente faz, né, é o que está envolvido, porque daí ele faz essa analogia do que está envolvido para assimilar um alimento físico, no paralelo do que está envolvido para assimilar o mundo, as ideias, as situações, né? Então ele faz a mesma relação, né? Então, para eu comer uma maçã, assimilar algo do mundo físico, comer uma maçã, o que eu preciso fazer para assimilar uma maçã? Oi? Morder, mastigar. Isso. Não tem como eu assimilar uma maçã se eu não morder e não mastigar. Isso é agressivo? É agressivo.
Então, a consciência de que para a gente assimilar o mundo envolve destruição. É interessante que mesmo nos dias de hoje é uma coisa que causa preconceito. A consciência de que você destrói para assimilar. Né? Tanto que, como eu sou vegetariano, às vezes fico provocando as pessoas que comem carne. Né? Nossa, tá matando o boi lá. Né? A gente não tem, como se a gente defletisse essa parte animal do ser humano, né? Comer uma simples maçã, não estou falando nem do boi, né? Que é outra. E eu vou destruir a maçã, eu vou morder ela, eu vou quebrar em partículas. Não tem como eu assimilar se eu não passar por um processo de destruição. Então, para eu unificar, eu preciso destruir. Né? Então, em destruindo, eu unifico a mim. Né? Então, no mundo das ideias, no mundo das situações, é a mesma coisa. Se eu não destruir, eu não vou assimilar. Eu tenho uma situação aqui para lidar. Eu tenho uma situação aqui com a minha mãe para lidar. Eu preciso comer essa maçã. Eu preciso assimilar essa situação. Se não destruir, não vai assimilar. Vou destruir a minha mãe? Não é que vai destruir a minha mãe. Mas você vai ser chamada ao teu lado agressivo, positivo, para lidar com a sua mãe. Né? Começando por quem é a sua mãe e quem é você. Qual o lugar da sua mãe na sua vida, qual o lugar seu na vida da sua mãe. Né? Já começa por situar lugares, direitos, poderes, função, minha função de filha, meus direitos como filha, minhas obrigações como filha. Né? O lugar da minha mãe, função da minha mãe, direitos, obrigações. Já começa com um processo de situacional, assim, de diferenciar, de localizar, que já envolve quem sou eu aqui. Né? É um processo já agressivo. Entende? Depois envolve um processo de enfrentamento. O que você gostaria da sua mãe que você não está recebendo? Né? O que é difícil falar com ela sobre isso? Qual é a fantasia? Qual é o medo? Né? Então, um processo de enfrentamento. Até chegar num ponto de assimilação. Né? E a assimilação vai ter bem essa referência do domínio, né? A maçã está comida, está mastigada e ela agora está em mim. Ela me pertence. Né? Então, a situação está mordida, mastigada, enfrentada e agora eu estou ok. Estou satisfeito com o que eu comi. Né? Agora, minha mãe já me olha mais como filha, né? E eu também já sei do meu lugar em relação a ela. Né? Antes eu chegava e xingava ela, hoje eu não acho isso tão legal. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela me vê e me respeita no meu lugar de filha. Não fica me pedindo para ir atrás do meu pai quando meu pai for na casa da amante. Um exemplo bem aleatório, nem existe caso para mim. Então ela me vê mais no meu lugar de filha e eu também não xingo ela de vagabunda e da pulsa. Tem uma situação que assimilou-se, mas que passou por um enfrentamento, né? Então, é isso que essa função de desunificação e unificação é o que o Fritz traz no livro como uma coisa que faz parte do processo de contato. Então, é como se ele chamasse as pessoas a verem e assumirem o seu lado agressivo, o seu lado animal, né? Como parte natural da sua forma de assimilar o mundo físico e não físico. Então, é nesse paralelo. Então, traz essa questão do nós temos fome e está tudo certo, né? Nós temos necessidades, nós temos carências, nós temos avidez,
Nós precisamos de ar, precisamos de comida, precisamos de afeto, precisamos de segurança, precisamos nos sentir pertencendo, precisamos nos sentir vistos, autoafirmados diante do outro. Então, todas as nossas necessidades, elas são muito louváveis, naturais, né? Não há nada de errado em querer isso, né? E a gente tem um instinto que quer que a gente busque isso, que a gente vá atrás disso. É como um bebê que chora muito claramente, entendeu? Né? E precisamos ver a nossa forma de contato e a nossa forma de agredir para ter isso, né? E esse agredir não tem nada a ver de negativo, não tem nada a ver de destruir o outro, tem a ver de eu cuido das minhas necessidades. Né? Como às vezes a gente fala assim, né? Se cada um cuidasse do que quer, né? A gente iria se encontrando muito harmonicamente, né? Mas quando eu não consigo mais saber nem o que eu quero e cuidar do que eu quero e cuido do que o outro quer ou do que o outro pensa de mim, isso dá um imbróglio, né? Que ninguém se satisfaz, nem o outro nem eu, né? Então não tem esse sentido, tá? Aí aqui eu vou fazer algumas afirmações do livro, alguns recortes do livro, né, sobre o Tinto da Fome, sobre essa questão da interpretação que eu falei antes, né? Aí essa afirmação é muito importante, ó. Pondo de lado resistências orais e fazendo o paciente engolir ideias que não pode digerir, são atitudes e ações artificiais em vez de um desenvolvimento orgânico da personalidade. Esse livro, como vocês já viram lá com a Brigitte na história da Gestalt, ele originou daquela palestra que ele levou num congresso de psicanálise na Tchecoslováquia, na época, e aí foi muito rechaçado. Então, o título do trabalho dele é Resistência Oral, e foi muito rechaçado. Aquela coisa da época da psicanálise que começou a decidir, né? Um traz uma contribuição, era excluído, o outro era excluído. Todo mundo era excluído porque é aquela questão que a gente sabe, quando algo está nascendo, então nasce a psicanálise no começo do século, aquilo ganha um valor enorme, né? Então o grupo fechou, o grupo quis proteger, né? E aí todas as ideias diferentes, elas eram muito severamente rejeitadas, né? Então o Fritz foi um desses da época que foi rejeitado e aí ele veio escrever esse livro sobre esse assunto. Depois, a palestra foi em 1936, o livro surgiu em 1947 e a Gestalt nasceu em 1951. Então teve essa sequência, assim, né? Então, pouco tempo, 4 anos depois, já está nascendo a Gestalt. Então, por isso que é um livro muito básico para nós, né? Aí, por isso, a última afirmação ali, né? A minha recomendação é não lidar com o inconsciente. Opa, vê na frente ali. Não lidar com o inconsciente, mas até onde for possível com o ego, né? Então, isso é muito importante a gente ter um discernimento, porque a gente, às vezes em Gestalt, as pessoas vêm e falam assim, então vocês não lidam com o inconsciente? O inconsciente para vocês não existe? Né? Tipo assim, como é que é isso? Então vocês são muito superficiais mesmo, né? Você trabalha com o quê? Com o que a pessoa fez na semana? Né? Então, quando a gente fala não lidar com o inconsciente, quer dizer que pra gente não existe uma instância inconsciente lá dentro, né? Não é isso. Por isso que a gente chama de aquilo que está inconscientizado. Tem um material que a gente não tem acesso, não tem consciência. E esse material, ele está tanto no organismo quanto fora do organismo, quanto no meu meio ambiente, né? Então tem muitas coisas que eu não tenho consciência de como a minha esposa é. Também não tenho consciência de alguns aspectos de como eu sou. Então, esse não conscientizado, que a gente chama, ele está em toda a célula do campo de contato, organismo e meio ambiente. Não está dentro de mim, né? Ela está em tudo. Então, não tem essa coisa do inconsciente.
Só que quando a gente fala não trabalhamos com o inconsciente, é que não é o nosso foco de partida, não é o nosso ponto de partida, não é a nossa busca. Né? Nosso ponto de partida é a função ego. É o que daí bate com a fenomenologia, né? É o que está aqui na frente, é o que está na superfície. O Jean-Marie Robini, com o T.V. Genville, ele trouxe uma metáfora muito interessante. Então ele falou assim, se você tem uma superfície de uma terra, né? Um chão, né? E você quer chegar no profundo, né? Como é que se faz para chegar no profundo? Toda abordagem quer chegar no profundo, né? Só que a gente também quer chegar no profundo. Só que a gente não parte do fundo. A gente parte da superfície. Que é a mesma coisa quando você quer cavar um buraco e chegar no fundo. Você parte da onde? Você começa a cavar onde? Na superfície. Tem outra opção? Só que como o método psicanalítico, ele quer chegar aqui sem levar em conta aqui. Ele quer chegar pela parte dos fundos. Você quer casar com seu pai. Né? E aí, isso aqui mexe. Tá? E a nossa forma é a função ego, que é a fronteira de contato. A fronteira de contato é que está à superfície. Você está aqui comigo agora. Por isso que eu não vou sentar atrás de você, vou sentar na tua frente. Porque a gente vai estabelecer um contato. E desse contato vai trazer a tua forma de contato. Em eu percebendo a tua forma de contato, eu vou alcançar o que a tua forma de contato está te interferindo no que você traz como problema. Essa é a nossa ponto de partida. Função ego. Não é superficial. Não é... tá. É profundo, que é o ponto de partida que vai levar. Então ele fala que para cavar um buraco, chegar no profundo, eu vou ter que ir cavando, né? E sempre que eu estou cavando, eu estou numa interação com a superfície. Então, o que antes aqui era a superfície, agora aqui é a superfície. Você entende? Eu sempre vou estar na superfície. Sempre vou estar no dentro, fora. Por mais que eu vá fundo, eu sempre vou estar na superfície. Agora a superfície é aqui. Antes a superfície era lá. Então achei uma analogia bem importante, assim, bem interessante para a gente ver como é concreto essa questão do o profundo sempre vai envolver a superfície. E aí que ele fala assim, em trabalhando a função ego, o paciente estará mais disposto a cooperar na conquista do inconsciente. Então, a partir desse contato, dessa função ego, o paciente está mais aberto para chegar no mais íntimo dele, no que não é percebido por ele. Então, por isso que toda a nossa postura vai ser mais relacional, dialógica, vínculo, né? Tudo isso não é para ser legalzinho com o paciente, para seduzir o paciente. Tudo isso é na função do trabalho mais profundo, né? A serviço do trabalho mais profundo. Então aqui é uma informação outra importante também, que ele fala, apenas aqueles que trituram seu alimento tão completamente a ponto de aprender todo o seu valor serão capazes de assimilar e colher o benefício de uma ideia ou situação difícil. Então envolve essa função parecida. Mesma coisa com o alimento. Se você come muito rápido, você engole muitos inteiros, né? Então você mastigou pouco. Se você come com mais calma, você morde, mastiga até um ponto de suficiência e engole. Então você está fazendo mais processo de assimilação de nutrientes do alimento, inclusive, né? E também a questão da nutrição afetiva pelo sabor. Quando você consegue comer com calma, você produz mais satisfação para ti, para o
teu cérebro, né? A tua mente. Então, o sabor também produz efeitos mentais, né? E você também absorve mais os nutrientes do alimento do que se você deixar que o teu estômago mastigue por você. Então, quando você engole uma coisa muito inteira, quem vai ter que mastigar isso é o teu estômago, né? Ao invés de ter sido a sua boca, né? Aí o que acontece? O teu estômago vai ter que produzir muito ácido, porque o estômago não tem dentes, para poder mastigar, entre aspas, esse alimento que você se recusou a mastigar, né? Aí vem quadros de gastrite, enfim, né? Então, toda a fisiologia do alimento tem toda uma forma de ser para ser absorvido de maneira mais idealmente possível nutritiva. Mesma coisa as situações da vida. Então, aqui eu falo que a gestalterapia não possui uma teoria própria sobre desenvolvimento infantil. Não é isso que eu tenho a pretensão de trazer, de construir, tá? Mas possui uma teoria sobre estágios da agressão dental, que daí o Fritz faz essa teoria dos estágios da agressão dental, né? Que é essa função agressiva da pessoa, né? Então, assim, em resumo, o que eu quero reprisar aqui é de que quando a gente fala de contato, e a psicopatologia vai ser construída em cima da forma de contato, sempre é o meu contato, né? Então, cada um tem um contato, X, Y, Z, uma forma, com o seu meio ambiente. Então, quando me relaciono com a Aline é o meu meio ambiente. É a forma como eu a vejo, sinto, percebo, penso a Aline. Tem a Aline em si e tem a Aline como o meu meio ambiente. Então, nessa visão de campo-organismo, o meio ambiente, sempre o ambiente é o meu meio ambiente. Eu queria reprisar isso, por isso que a gente fala sobre o contato como experiência primeira, né? Então, o Ricardo vai ter uma experiência com a Aline e eu vou ter uma outra experiência com a Aline. A Aline é o meu meio ambiente X e ela é o meio ambiente do Ricardo Y. Tá? Então, é o meio ambiente. Então, a gente está falando da... Por que eu quero reprisar isso? Porque uma das contribuições que o Bobini trouxe foi desromantizar a gestalterapia. Porque a Gestalt, por ela partir de ego, contato, ela foi hiper-romantizada. Ela fala de contato, ela fala da relação entre as pessoas. Olha que lindo. Eu só trouxe para vocês, né? E isso foi importante o Rubini resgatar isso, tirar esse romantismo da gestalterapia, que a gente está trabalhando sobre a minha forma de contato, né? Tem o dialógico, tem o encontro eu, tu de Buber, tem, com certeza, é muito bonito mesmo, né? Como já falei para vocês, às vezes eu me emociono, vocês devem também se emocionar em certos momentos da sessão, né? Quando há realmente um encontro, quando daí o meu cliente, que não é um simples meu meio ambiente, mas é quase como se naquele momento eu estivesse vendo ele por ele mesmo, e não só nesse recorte que eu faço, né? Que é muito maravilhoso, né? Mas isso são momentos raros, isso são momentos espontâneos, né? Mas o que está antes disso é um trabalho profissional em cima de dificuldades. E às vezes isso é muito romantizado, né? Infelizmente tem gestalterapeutas que trabalham quase como se vendessem as suas relações, que eu acho uma prostituição, né? A gente vem lá e ele se relaciona magicamente, lindamente com o seu cliente, né? E lógico, para o cliente fica muito fácil, porque meu terapeuta me entende, meu terapeuta sempre vê o meu lado, meu terapeuta nunca me julga, meu terapeuta é lindo. Então eu caio numa prostituição, né? Porque eu estou vendendo um bom relacionamento para o meu cliente. Isso não vai fazer com que o cliente reveja a sua forma de contato e não vai melhorar as suas relações lá fora, que são as relações que interessam, né? Porque eu aqui, ele está sendo pago. Eu estou recebendo dinheiro para conversar com ele. Então, eu não sou uma relação da vida dele em essência, eu sou uma relação profissional da vida dele, né? E muitas vezes esse romantismo que fizeram em cima de contato chegou nesse ponto, né? Que é muito grave, né? Então, eu lembro que alguns pacientes de médicos que falam: o Dr. Rogério é muito bom. Por que ele é muito bom? Ele conversa com a gente.
Ele bate papo, ele pergunta como é que tá, como é que eu tô. Ele é muito bom. Mas o que interessa é que o doutor dele seja bom é se ele é um bom médico, se ele é um bom técnico, se ele é um bom, né? Se ele fez um bom diagnóstico, se ele dá um bom tratamento. Mas para muitos, o doutor Rogério é muito bom porque ele faz 1 hora de sessão conversando, batendo papo. E 5 minutos sobre o problema de saúde. Como a gente sabe que o nosso universo está muito carente, muito ansioso, né? É muito fácil você ser um bom médico se você então abre um bate-papo com o teu cliente. Por isso toda terapia ela é bom, tem um bom vínculo, tem respeito, tem compreensão, com certeza, tem humanidade, com certeza, mas tem também frustração, desafio, dor, né? Tem responsabilização. Esse é o seu lado. Um outro conceito bem concreto da gestalterapia sobre contato é isso que o Herman fala de ir para, pegar, agarrar, coisas bem concretas do confronto, né? Do contato, quando você se volta para a coisa, você pega a coisa, você vai de encontro, você traz para si, né? Então é uma coisa bem orgânica, né? E aquilo que eu trouxe para vocês na aula de contato, que quando a gente falou que o que nos liga são operações de contato, né? Eu acho interessante que isso é um conceito que eu acho que a gente não se dá conta da dimensão disso, no modo geral, assim, sabe? De saber que a gente se separa fisicamente ao nascer, né? Como a Carol agora, está na gravidez dela, né? É uma menina? Então essa menina está ali, com ela. Ela está confluída no corpo da Carol. E nessa confluência no corpo da Carol, ela está se formando. Então, através da junção, ela vai se separando. Quanto mais a Carol se formar fisiologicamente, na gestação, os dedinhos, a mãozinha, o cérebro, mais autonomia, mais separação fisiológica vai acontecendo, porque ela vai se diferenciando, é um corpo que se diferencia dentro de outro, né? Depois, ao nascer, o que liga a menina à mãe? O que vai construir a ligação são as necessidades que o bebê vai ter. Mas antes ele tinha uma necessidade e o cordão umbilical, através do cordão umbilical, era fornecido imediatamente. Agora não tem mais cordão umbilical. E ela precisa comer igual e agora precisa também respirar igual, só que de outra maneira. Então, nada liga a princípio. E o nascimento de uma ligação vai ser a partir das necessidades. E que vai construir uma forma de contato dessa menina em relação à mãe e da mãe em relação a essa menina, que vai para o psicológico. Porque não é mais físico direto, é físico indireto. E assim é na vida. O que nos liga, como a gente falou aquele dia, o que liga vocês aqui ao curso? É uma necessidade também, né? Sim. Então é desde o princípio uma necessidade. É desde o princípio uma necessidade. E a forma de lidar com essa necessidade vai produzir satisfação ou não. Vai produzir um produto, um ganho ou não. Né? Então, essas operações que o Rubini fala, que as operações de contato é que nos ligam. Aí é uma coisa assim que, conforme construir, que a gente sabe, conforme isso é construído, esse bebê fica solto, esse bebê fica sem lugar, conforme a mãe vai interagir com essas necessidades. E conforme o bebê vai se defender ou reagir a essa forma de a mãe lidar com essas necessidades. Ele pode ficar solto psicologicamente. O que quer dizer solto psicologicamente? É fora da realidade. Não, quando a gente fala não inscrito na realidade, com visão psiquiátrica, não inscrito na realidade, visão psicanalista,
Ele não é espírito na realidade, é sem pertencimento, sem lugar, sem se situar. É misturado, é solto. É uma pessoa, é um objeto solto na atmosfera, que é como as pessoas com mais sintomas graves se sentem sem pertencimento, sem lugar, sem... Né? Então, operações de contato que constroem o nosso psicológico, e que esse psicológico ele tem uma inserção na realidade de sentimentos, de valores, de significados, contexto, né? Estou contextualizado, não sou um objeto solto, eu sou contextualizado. Tenho pai, tenho mãe, tenho irmãos, tenho uma ideia sobre quem eu sou para mim mesmo, que é a partir do que também me passaram, entendeu? Eu estou situado, não estou solto no ar. Então, essas operações de contato que nos ligam, que nos constroem. E essas operações de contato que se dão de uma forma de contato que pode mais nos nutrir ou menos nos nutrir, mais nos fortalecer ou menos nos fortalecer.